Boa noite, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do Radar de Mercado, beleza? Vamos então dar uma olhada aqui nos mercados no dia de hoje, dar uma analisada aí nos ativos. E olha só, começando aqui com o Nasdaq, tá? O Nasdaq, o que a gente tem aqui? A gente queria ver ele querendo acumular nessa região de fundo, ou ele vir corrigir para cair de novo, antes até testar esse FG e tudo mais. Ou ele vir aqui mais em cima, né? Ou e tudo mais, mas enfim, ele até corrigiu, não conseguiu testar a região do FG aqui do 4 horas, mas a gente conseguiu pegar uma venda boa aqui nessa movimentação de baixa, né? Ele deu uma liquidada nesses topinhos aqui que a gente tinha do M15 e não deixou nenhuma quebra de estrutura, né? Caiu reto. Depois a gente conseguiu pegar uma venda aqui nessa quebra da estrutura aqui embaixo. E ficou bem mal menos, mas pagou bem essa movimentação, né? Vou pagar ali seus 3 para 1. Depois ele até sentiu novamente, voltou, caiu e depois desabou total. Enfim, a gente teve uma movimentação interessante nessa baixa aí, tá? Vindo aqui agora pro dia de hoje, que a gente pode ficar de olho, né? A gente pode ficar de olho nessa região de oferta. Uma ótima região de oferta aí no Nasdaq. Então ele vindo testar aqui em cima vai ser interessante para cair novamente. Então ele vem aqui, testa, até dar uma distribuída aqui assim, ó. Vai lá, faz uma venda legal, tá? Faz uma estruturinha legal aí para continuar o movimento de baixa. Beleza? Esse é um ponto muito bom. Se ele quiser acumular aqui embaixo também, Londres acumula, quer dizer, Londres não, Tóquio acumula, aí Londres vem dar uma manipulada, Nova York pode trazer essa alta pra gente. Até a gente precisa ter um movimento bem acumulado aqui nesse fundo para buscar essa região como alvo, beleza? E daí é aquilo, né? Ele deixa um topo, vai lá, liquida a máxima, daí a gente tem uma captura de liquidez aqui para continuar no movimento de baixa, entendeu? Então é mais isso que a gente fica de olho no Nasdaq aí, tá, galera? É isso que a gente fica de olho para amanhã. Vindo aqui pro Gold, a gente tinha ali essa região desse topo para ele querer liquidar, né? Ele dá uma liquidada ali e cai. Ou vim testar essa região de demanda, tá? A gente tinha essas duas áreas aí, esses dois pontos importantes. Aqui no caso ele veio testar essa região de demanda e dali ele já veio, ó, respeitando bem, demonstrando interesse na demanda e já veio para quebrar a estrutura aqui, dando uma compra muito boa, tá? Muito boa mesmo. Agora o que fica interessante aqui nesse Gold? A gente tem essa faixa aqui, essa região aqui de cima, tá? Do 4 horas na verdade, que é um bom ponto de oferta ali. Então a gente ainda fica de olho na captura de liquidez desse topo, porque ele ainda não capturou. Tá? Então ele vem aqui, limpa a liquidez e traz uma venda boa. Ou ele vai dar uma distribuída aqui em cima. Tá? Uma ótima opção. Ou também a gente tem aqui, mas agora já não tá tão legal, essa região de demanda aqui de 1 hora. Mas não tá muito bom, entendeu? Tá bem mais ou menos. Então a gente precisa ver uma boa reação aqui do preço. Esse teste aqui tem que ter uma boa reação para vir buscar essa região de alvo. Tá? É mais isso que a gente fica de olho no Gold, beleza? Bom, vindo aqui pro euro, galera. O que acontece? A gente tinha no euro aqui a ideia de querer capturar essa liquidez ou querer vir limpar a liquidez do fundo. Ele chegou ali hoje, não reagiu muito bem, caiu de novo. Então ficou um ponto bem ruim, né? Agora, aqui em cima é uma boa região pro euro vir testar e dar uma venda legal, tá? Uma zona de oferta muito boa aqui de 1 hora que a gente tem, tá vendo? No M30 a gente vai ter algumas regiões abaixo dela, que não é tão bom assim, né? Não é tão bom quanto essa região aqui de cima. Mas pode ser um ponto de teste aí dele, tá? Se ele tiver uma boa reação aqui, uma divergência no RSI, tudo mais, estiver na seção de Londres, ou próprio Tóquio mesmo, pode ser que dê uma venda muito boa. Beleza? Daí a gente tem um fundo ali para ele querer capturar. Para voltar a subir
e vir buscar ali os 50% dessa estrutura, tá vendo? É isso aí que eu fico de olho no Gold. Agora vindo pro Bit, meus amigos. O Bit ele quase chegou na região de oferta, cara. Quase, quase, quase. A gente queria ver a captura de liquidez desse fundo. Ele acumulou ali, deu uma violinada muito boa. Ou ele vinha aqui em cima, né? Nesse caso, ele não conseguiu testar ali. Tá vendo? Ele chegou perto, né? Muito perto. Mas ok. Indo aqui para uma hora agora, que é o seguinte. A gente precisa ver a quebra desse fundo, né? Pra ele vir querer testar essa área de novo. E daqui sim ele pode trazer uma distribuição boa aí pra gente. Tá? Então ele quebra esse fundo aqui. Ele deu a violinada. Nossa, foi um sweep muito bonito isso aqui. E ele vem aqui em cima, ó. E faz ali a distribuição para vir capturar a liquidez lá dos fundos mais abaixo, tá? Então a gente pode ficar de olho nisso aí. Limpar a liquidez desse fundo ou desse. Esse aqui mais embaixo, tá vendo? Bom, contudo a gente tem essa região aqui ainda, né? Que pode ser um ponto de teste aí pro Bit continuar caindo, beleza? Mas isso que a gente fica de olho aí no Bit. Bom, vindo pro dólar agora. O dólar não mudou nada, cara. Não mudou nada esse dólar aqui, meus amigos. Meu Deus do céu. Não mudou nada da leitura que a gente tava de olho já faz tempo já, tá? Então ele vinha limpar essa liquidez aqui embaixo. Ou ele vinha limpar a liquidez aqui em cima. Então, região de venda, região de compra. Ou ele quebra a estrutura e volta a cair de novo. Cara, não mudou nada. Vai continuar a mesma coisa. Enquanto ele não fizer o movimento que tem que fazer, vai continuar a mesma coisa. Olha, isso aqui tá completamente travado nessa área aqui, galera, o dólar. Então é aquilo, ou ele limpa a liquidez aqui em cima, testa essa região de oferta, ou ele vem logo nessa região de fundo aqui e tenta gerar uma compra, cara. Porque ficar aqui no meio da briga não faz sentido, né? Então a gente tem uma zona de venda e uma zona de compra. É só ele chegar numa das duas aí e respeitar. Mudou nada, cara. Literalmente nada. E bom, agora aqui no índice, o que que a gente tem? A gente queria ver ele dando uma distribuída aí para continuar, vir liquidar essa máxima, ele liquidou a máxima, inclusive, né, gerando uma venda legal aí. Aqui não teve nenhuma quebra de estrutura, foi ter depois aqui poderia ter estopado, teria estopado. Mas depois na segunda ele pagou bem. E a gente pegou a compra nele hoje, então tamo tranquilo aí, né? A gente pegou essa compra aqui. Foi bem aqui, chegou a pagar lá seus 1.700 pontos, né? Umas parciais ali a gente pegou. Cara, foi um 7-1 nessa compra. Loucura, né? Enfim. E bom. Então a gente via também a possibilidade de limpar esse fundo. Ainda tá em aberto aí a ideia dele vir limpar essa liquidez. Então a primeira coisa que a gente vê é ele vir aqui buscar a liquidez desse fundo, tá? Para tentar reagir para a compra de novo. Também a gente tem uma zona de oferta aqui em cima, mas ela precisa de ser confirmada, não foi confirmada. Por enquanto a gente só tem o topo, né? Aqui mais acima e daí no 15, ó. No 15 a gente também não tem muita coisa não. Bom, ele teria que dar uma retraída aí. Tá? Se ele quebrar esse fundo aqui, é até bom. Ele abre com gap de queda, por exemplo. Um gap de baixa. E sobe aqui para testar essas regiões. É uma boa opção aí também. Tá? Então, ele vem dar uma distribuída aqui para continuar nesse movimento de baixa. A continuação da baixa, galera, é meio complicado. Tá? É meio complicado por quê? Porque a gente não tem nada aqui para continuar. Ele quebrou esse fundo. Beleza, é um fundo legal, mas não é esse, né? Ele tem que quebrar esse para daí ficar bom. Aí o reteste aqui fica legal, entendeu? A gente precisa ver esse movimento. Ou ele liquida essa máxima aqui. Seria uma outra opção, tá? Então é mais isso que eu fico de olho no índice, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aí. Tamo junto, hein? Valeu!